Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, com você, estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre a declaração Dominus Iesus, o Senhor Jesus. Essa declaração é da Congregação para a Doutrina da Fé, que na época o seu presidente, o seu prefeito, era chamado, então, foi um dos nossos papas, Bento XVI, que era o cardeal Joseph Ratzinger. Então, um teólogo muito importante na nossa igreja, um homem muito sábio. E ele, então, escreveu esse documento junto com esse pessoal aí que fazia parte, então, dessa Congregação para a Doutrina da Fé. Bem, nós estamos aqui no primeiro capítulo, que tem como título O Caráter Pleno e Definitivo da Revelação de Jesus Cristo. Bem, então, no nosso último encontro, estávamos estudando aí que a fé é uma adesão pessoal a Jesus Cristo, pessoal à sua doutrina, uma adesão pessoal à sua igreja, aos sacramentos, a tudo que ele ensina como verdade. É uma adesão que eu me decido por Jesus e não volto atrás, mas muita gente volta atrás. Não vai buscar os conhecimentos da Santa Igreja, não vai buscar o conhecimento da revelação plena que Jesus trouxe à Igreja, e aí fica fragilizado e facilmente, então, abandona a fé que ele recebeu. Bem, mas essa fé, então, essa fé, só para puxarmos um ganchinho aí do nosso último programa, é uma virtude sobrenatural, como já dissemos, é um dom que vem de Deus, não pertence à nossa natureza, mas está sobre a nossa natureza, quer dizer, é muito além de nós, porque vem de Deus. Mas é infundida por esse próprio Deus. É infundida em nós pelo Espírito Santo. Então, é um dom infuso que nós recebemos no batismo, que é um dom maravilhoso que precisamos para poder acreditar nele. Vimos aí também que comporta uma dupla adesão. A primeira adesão é a Deus, Então você adere a Deus que se revela, e a verdade revelada por ele, e pela confiança que se tem na pessoa que o afirma. Então, aí que está. Eu tenho que ter uma dupla adesão. Adesão em Deus, que vem, que se revela, que vem trazer essa revelação para mim, e aderir à verdade revelada por ele. Porque muita gente fala, eu amo a Deus, eu glorifico a Deus, mas não concorda com as coisas reveladas por ele. Não concorda. Então, por exemplo, eu sei que Deus existe, eu creio em Deus, mas não vivo o que ele ensina. É o caso dos demônios, que são os anjos decaídos. Eles sabem muito melhor do que nós quem é Deus. Sabem, porque eles viveram com Deus antes de nós, já são as criaturas que foram criadas antes de nós, ajudaram na criação de todo o universo, ajudaram sim, e ajudam até hoje. Sabem quem Deus é na sua integralidade. Eles veem a Deus, eles convivem com Deus, sabem quem Deus é, mas não seguiram suas orientações. Então, muitos deles foram seguir as orientações de Satanás, que também é um anjo, igual a eles, mas um anjo poderoso, um anjo que ele tinha muita luz, muita potência em si mesmo. Tanto é que ele era tão poderoso que ele se julgava, começou a se olhar, vamos supor aí, o anjo é espírito, não tem carne. Mas aqui eu vou fazer uma metáfora aqui. Vamos supor que ele se olhou no espelho, coisa que não podia acontecer, e começou a ver nele maravilhas e maravilhas e maravilhas, no qual ele começou a se julgar melhor do que Deus, inclusive. Melhor, com certeza. E aí foi que ele não passou mais a obedecer a Deus. E ele convenceu outros tantos, como acontece com muita gente, muito católico é convencido por outras pessoas de outras religiões, é convencido sim, e sai da Igreja Católica, então,
e vai aí para outras igrejas ou religiões. Mas os demônios também. Então eles sabem quem é Deus, sabem sim direitinho, mas não aderiram ao que Deus falou. Então abandonaram a Deus. Mas eles sabem quem é Deus, eles creem em Deus. É isso que eu estou dizendo. Muitas vezes uma pessoa sabe quem é Deus, mas não adere à revelação, aos seus ensinamentos, não concorda. Mas acredita em Deus, sabe que Deus existe, vamos dizer assim. Bem, por isso não devemos crer em ninguém. Foi a última frase que nós lemos aqui no nosso último encontro, né? Por isso não devemos crer em ninguém a não ser em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não acredite em doutrinas humanas. Não acredite em doutrinas humanas. Acredite em doutrina divina. Foi o que Jesus trouxe para nós. Doutrina que veio do céu. E deixou para a igreja que ele criou, que ele fundou, a incumbência de passar essa doutrina para todas as nações e para todos os tempos. Então é isso que a Igreja Católica faz. Ela passa a doutrina que ela recebeu de Cristo e não que ela mesma inventou, que ela mesma criou. Agora sim, deve-se, portanto, manter firmemente a distinção entre fé teologal e crença própria das outras religiões. Então, o que é fé teologal? É a fé que você vai entender, que você vai estudar o que você crê. Então, você vai buscar nos conhecimentos, nos cursos da Santa Igreja Católica, como este programa aqui, e muitos outros programas que nós temos aqui na Rádio Cantate também, de outras pessoas que nos ensinam. Então você vai adquirindo conhecimento da fé que você recebeu. Então você vai estudar os documentos da igreja, estudar o catecismo, fazer cursos, retiros católicos, né, para você ir entendendo essa fé. Ir compreendendo. Então, essa fé teologal, ela requer inteligência, ela requer que você use a sua cabeça, ela quer que você reflita, que você conheça, então, aí a sua doutrina. Então, o que esse nosso, que foi o nosso Papa aqui da igreja, né? O que ele diz? Deve-se, portanto, manter firmemente a distinção entre fé teologal e crença própria das outras religiões. As outras religiões receberam. Agora uma pergunta que eu vou fazer. As outras religiões receberam a revelação divina através de Deus e através do Filho encarnado? Receberam? Não, não receberam. A única igreja que recebeu e que foi confiada a ela a doutrina que Deus trouxe do céu é a Igreja Católica. Nenhuma outra igreja, nem mesmo cristã, não recebeu essa doutrina. Ok? Então tem muitas igrejas cristãs, tem sim, que seguem Jesus Cristo, amam Jesus, servem a Ele, são cheias do Espírito Santo, com certeza são sim. São homens e mulheres de Deus, são sim. Mas não receberam a doutrina. Não receberam a revelação plena, absoluta, completa, como nós recebemos. Então eles precisariam buscar, podem ficar nas suas igrejas, claro, não tem problema nenhum, mas deveriam buscar então a revelação que Jesus trouxe para a sua Santa Igreja, que ele mesmo fundou com seu próprio sangue, porque a Igreja Católica nasce da cruz de Cristo, nasce do sangue derramado do Senhor. É ali que nasce a Igreja Católica. Por isso que nós católicos temos como símbolo a cruz de Cristo. Porque foi ali que nasceu a igreja. Porque, veja, do lado aberto de Jesus, morto na cruz, que o soldado furou com a lança, saíram ali sangue e água, que é a Eucaristia e o batismo. Isso significa Igreja Católica. Eucaristia e batismo. Dali vai dizer a nossa doutrina, o catecismo da Igreja Católica. Na nossa profissão de fé. Quando a igreja, ali no catecismo, está explicando a profissão de fé, onde vai explicar, creio na Santa Igreja Católica, não é? Então, naquele momento ali, vai dizer que a igreja nasce de Jesus morto na cruz e nasce do seu sangue derramado.
Que coisa bonita, não é? Então eu estava dizendo que outras religiões cristãs, denominações cristãs, sim, ótimo, eles amam Jesus Cristo, louvam o Senhor, glorificam a Deus, reconhecem como seu Deus, seu Salvador, libertador, tudo bem. Mas deveriam buscar nas fontes da Igreja Católica. Muitos hoje estão fazendo isso. Quando nós vamos a esses encontros ecumênicos, então, muitos teólogos, muitas pessoas que estão à frente dessas outras igrejas estão buscando nas fontes, por exemplo, da nossa patrística. Os padres da nossa igreja, que foram os primeiros 7 séculos, foi o que eles disseram, o que eles ensinaram, né, a respeito do que Jesus trouxe. Então, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Irineu, tantos outros aí santos maravilhosos da igreja que compõem esse período da patrística, que são eles que vão nos ajudar aí o colégio episcopal, né, a proclamar os dogmas. Então, muitos deles vão ajudar a proclamar os dogmas. E não são apóstolos, não são doutores da igreja, mas ajudaram muito, muito mesmo, a nós entendermos aí a nossa doutrina, a doutrina que Jesus trouxe, não é? Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: vamos fazer uma distinção entre fé teologal e crença das outras religiões. Vamos entender, se fé é aceitar na graça a verdade revelada, então, se fé é aceitar na graça de Deus, quer dizer, na misericórdia infinita de Deus, a verdade revelada que permite entrar no mistério, proporcionando sua compreensão coerente, então isso é fé. Então vamos lá, vamos primeiro identificar o que é fé. A fé é aceitar na graça, quer dizer, no dom que Deus nos deu, aceitar no dom que Deus nos deu a verdade revelada. Então eu aceito a verdade revelada, que começou lá com Abraão, em Ur na Caldeia, há milhares de anos antes de Jesus Cristo, e vai terminar, essa verdade revelada, vai terminar com a morte do último apóstolo, que foi São João. Então aí o período da revelação, que começou com Abraão, termina com João. Aí tudo que Deus tinha para falar, para revelar, ele fez nesse período, nesses milhares de anos aí. Ok? Então isso é a revelação de Deus. Agora, ele deu para a Igreja Católica, Jesus Cristo, quando ele veio, ele deu para a Igreja Católica o dever luminoso de passar a todas as nações essa revelação que eles receberam de Cristo. E claro, todo o Antigo Testamento. Mas então a Igreja Católica ficou incumbida de fazer isso. As outras igrejas cristãs, bem, elas não receberam essa incumbência, mas também o fazem. Mas não com a revelação plena. Com a interpretação absoluta. Eles fazem interpretação, mas não completa, não absoluta. É isso que eu estou dizendo. Que os teólogos de outras religiões agora estão buscando na teologia católica, então, o verdadeiro entendimento, o conhecimento, ou seja, o entendimento absoluto e pleno da revelação que Jesus trouxe. Isso eles estão fazendo para a glória de Deus. Estão sim. E é maravilhoso. Nós estamos vendo isso. Fui participar esses dias mesmo de um encontro pela unidade dos cristãos. Então, tiveram algumas pessoas que fizeram pregações de 20 minutos. E uma delas foi uma moça, uma teóloga de uma igreja evangélica que veio de outra cidade e fez um ensinamento maravilhoso. Muito bonito mesmo. Então, quer dizer, mas por quê? Porque estão buscando, né? Estão buscando o entendimento aí na teologia patrística, né? Da nossa Santa Igreja. Glória a Deus por isso. Bem, então vamos lá. A fé, então, é aceitar na graça, quer dizer, no dom de Deus, a verdade revelada. Que nos permite, essa verdade revelada, nos permite entrar no mistério. Muitas vezes não compreendemos o mistério.
Por exemplo, o mistério de que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Bem, eu não consigo entender isso. Eu acho que nenhum ser humano consegue entender. Nem o Papa consegue entender isso. Nem um cardeal, nem um bispo consegue entender isso. Mas o que essa fé nos permite? Permite nós entrarmos no mistério e contemplarmos esse mistério, adorarmos esse mistério e acreditarmos nesse mistério. É isso que a fé permite. Ok? Aí, então, essa permissão que a verdade revelada nos dá proporciona a compreensão coerente das coisas reveladas, dos mistérios, uma compreensão coerente. Eu não entendo perfeitamente, claro, mas uma compreensão coerente eu posso ter. Agora, a crença própria das outras religiões é o conjunto de experiência e pensamento que constitui os tesouros humanos de sabedoria e de religiosidade que o homem, na sua procura da verdade, concebeu e pôs em prática em referência ao divino e ao absoluto. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que o ser humano, ele vai em busca de Deus. Ele vai. Ele tem dentro de si um princípio que foi colocado pelo próprio Espírito Santo de sempre buscar a Deus. É um princípio de quando você... Lembra que quando Adão e Eva traíram a Deus, então? Deus disse, olha, então porque você fez isso, você agora vai ter você vai ter o sustento aí da sua vida derramando o suor no seu trabalho. Você agora vai trabalhar para conquistar tudo que você tem que se alimentar aí e viver, né? Porque Deus tinha dado tudo ao ser humano, sem ele fazer nada. Sem precisar trabalhar, sem precisar fazer nada. Então eles estragaram tudo isso, não é? E daí, mas também eu darei a cobra, então a serpente, que era Satanás, morder, né, o seu calcanhar. Então você vai ser perseguido por ela, isso que Deus quis dizer. Você vai ser perseguido por ela, você vai ser mordido por ela. Mas também te dou o poder de você pisar na cabeça dela. Quer dizer, quem vai pisar? A descendência daquela mulher chamada Eva. A descendência. Quem que é a descendência daquela mulher? Jesus Cristo. Então, ele que pisa na cabeça da serpente infernal. Ele que mata, ele que destrói a serpente infernal. Muitas vezes, nós, como ele estava se referindo à mulher, então muitas vezes nós compreendemos aí que essa mulher é Nossa Senhora, que é ela que pisa na cabeça da serpente. Então, teologicamente, isso está errado. Não é Nossa Senhora que pisa na cabeça da serpente, como nós vemos até em muitas imagens, principalmente Nossa Senhora das Graças, não é? Que ela está ali pisando com o pezinho dela na cabeça da serpente. Não é Maria que pisa, é a descendência de Maria. É o filho dela que pisa na cabeça. Ok? Então, isso teologicamente, né? Estou explicando. Mas a fé do povo, você poderia falar, mas Luiz Carlos, a fé do povo acredita que é Nossa Senhora que pisa. Tem algum problema? Não tem nenhum problema. Isso não vai atrapalhar em nada a sua fé, a sua ida para o céu. Não vai atrapalhar em nada. Ótimo. Só estou explicando que teologicamente não é ela. É o filho dela. Mas pela fé do povo, então, pela crença popular, dá-se o caso de Maria pisar na cabeça da serpente. Ok? Só estou fazendo essa diferenciação aqui. Mas vamos lá então. Estamos dizendo que as pessoas... estava dizendo que nesse momento em que Deus então ali fala do que ia acontecer com o homem, com a serpente, ele coloca a partir dali então, já que ele perdeu todo o ser humano por causa do pecado original, isso aconteceu, ele coloca um princípio em cada ser humano de quando é gerado essa pessoa no pecado, coloca um princípio de sempre buscá-lo, quer dizer, buscar a Deus.
Então todo ser humano nasce com o princípio de buscar a Deus. Então ele tem sede de Deus, ele tem fome de Deus, só que ele não sabe. Daí ele vai, muitas vezes, ele consegue, né, ser levado então para o verdadeiro caminho, para a religião, para buscar a Deus. Às vezes ele não consegue encontrar a verdadeira religião, no caso aí a Igreja Católica, que recebe toda a verdade plena e absoluta de Deus. Então ele vai buscar em outras religiões, ou ele vai criando religiões para ele mesmo. Ok? Então ele cria, ele funda religiões, ele funda doutrinas, ele funda aí crenças, porque ele tem desejo de buscar a Deus, mas ele desconfia da Igreja Católica, ou ele não conhece a Igreja Católica. Então ele vai buscando modos e meios de chegar até Deus. Então isso aí é o que o Papa diz aqui, é nosso querido Papa Bento XVI, né? Que isso aí constitui os tesouros humanos de sabedoria e de religiosidade. Quer dizer, então, pela sabedoria humana, ele vai buscando a Deus e vai instituindo doutrinas e crenças do jeito que ele está compreendendo. Isso é bom? Isso é bom. Claro, está buscando Deus. Está buscando sim. E Deus, mas você pode dizer assim, mas você está buscando Deus fora da Igreja Católica, onde a Igreja Católica tem toda a plenitude da verdade. Tudo bem. Mas lá ele não tem. Não, ele não tem a plenitude. Mas aí, como que vai acontecer a salvação dele? Então, Deus usa de meios que só ele conhece para levar até aquela pessoa, mesmo fora da revelação, fora da verdade, não é? Ele leva para aquela pessoa ali condições para ela ainda conseguir a salvação, ainda ter chance de salvação. Ok? Então isso ele faz. Em qualquer religião, em qualquer doutrina que o homem invente, que o homem crie, que o ser humano crie, Deus não vai dispensar aquilo, não vai jogar fora. Mesmo que seja uma doutrina completamente contra a Igreja Católica. Por exemplo, vamos dizer aí as doutrinas que são reencarnacionistas, que acreditam na reencarnação e que o homem é salvo pelas sucessivas reencarnações. Que ele vai se aprimorando. Cada vez que ele se reencarna e volta aqui para a Terra, ele vai melhorando o seu ser. Bem, nós sabemos que isso não é verdade, mas aquela X religião, aquela religião, acredita naquilo? Acredita. Está errado? Sim, está errado. Mas Deus vai dispensar aquele povo, então, vai jogar fora aquele povo, não vai dar nenhuma condição para aquele povo conseguir, de algum modo, a salvação? Deus vai ajudar aquele povo. Entende isso, querido irmão, querida irmã? Entende o que estou querendo dizer? Que eu e você, que nós estamos, vamos supor assim, nós estamos na religião de Deus, na que Ele fundou. Então eu e você, nós temos todos os meios de salvação. Nós temos todos os meios para conseguirmos a salvação. Então, a Igreja Católica, ela nos oferece a garantia de salvação. Olha, garantia. Quem come minha carne e bebe meu sangue, quer dizer, na Eucaristia, está salvo. Tem a salvação. Então, isso chama-se garantia. Quem come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Então, isso é garantia, meu querido irmão, minha querida irmã, que as outras igrejas não têm. Mesmo denominações cristãs não têm essa garantia, porque lá não tem o sacramento da Eucaristia. Então, os outros cristãos têm garantia? Também não têm. Como qualquer outra religião, também não tem garantia. Mas tem chance. Aí que está. Tem chance. Então, Deus vai buscar o ser humano onde ele está. Em qualquer religião. E dentro daquela religião, Deus vai abençoá-lo para que ele, de alguma forma, tenha chance de ser salvo. Porque Jesus veio para salvar todas as pessoas, não somente os cristãos católicos. Ou qualquer outro cristão. Veio para salvar todas as pessoas. Então ele nunca vai negar nenhum benefício dele
para outras religiões, mesmo aquelas que são totalmente contra a Igreja Católica. Entende isso, querido irmão, querida irmã? Por quê? Porque veja bem, eu e você, vamos lá, vamos começar por nós aqui. Eu e você, nós temos a garantia de salvação. Porque comemos o corpo de Cristo e bebemos o sangue de Cristo na Eucaristia. E isso é vida eterna, chama-se vida eterna. Porque o alimento da vida eterna é o corpo de Cristo. Nós não vamos lá no céu comer arroz, feijão, ovo frito, carne, picanha, nada disso, nada disso. O que nós vamos comer lá no céu é o corpo e sangue de Cristo. Esse é o alimento da vida eterna, que Deus dá agora para nós por antecipação. Na verdade, nós católicos não poderíamos comer agora o corpo e sangue de Cristo, porque é o alimento da vida eterna. Mas Deus quer tanto que você e eu vamos para o céu, que Ele já dá agora o que Ele não poderia dar. Entende? Para que você já viva, para que você já se sinta como um ser do céu, um habitante celeste, e que para que você vá se comprometendo com Jesus a ponto de se tornando um homem e uma mulher celeste. Tudo bem, mas essa garantia você pode perder? Sim, você e eu também posso perder. O Papa também pode. Nós podemos perder essa garantia se nós não amarmos. Não adianta eu comer o corpo de Cristo, beber o sangue e não perdoar as pessoas, não amar as pessoas, não aprender a viver com essas pessoas. Entende isso, querido irmão? Então o amor pelo qual Jesus morreu por cada um de nós está acima de qualquer coisa. Então, aí, se nós não amarmos, por exemplo, se eu e você não amarmos as pessoas, sejam quem forem essas pessoas, a pior pessoa do mundo, se eu não amar essa pessoa, eu não vou para o céu. Entende? Agora, essas pessoas que estão em outras religiões, que nem cristãs são totalmente adversas ao cristianismo, ao catolicismo, como que eles vão ser salvos? Pelo amor também. Lá eles não têm revelação, não têm plenitude, não têm sacramentos, não tem nada. Não tem nada. Não tem a verdade revelada, não tem. Mas se lá, nessa religião em que eles estão, eles amarem uns aos outros perfeitamente, como Deus quer que nós amemos, quem sabe eles vão para o céu e nós que temos todas as garantias, não iremos. Não iremos. Por quê? Porque não conseguimos amar. O orgulho foi muito grande, a prepotência foi muito grande. Entende isso, querido irmão, querida irmã? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora, o Espírito foi dado plenamente para a Igreja Católica que Jesus fundou. Mas também ele derramou por todo o universo as sementes do Verbo. O que é sementes do Verbo? As sementes de Cristo, do Filho de Deus. Então, nas outras religiões, existe a semente do Verbo? Existe, está lá plantadinha. Se vai dar fruto lá, não sei, mas está plantada. E isso que é importante, é você entender isso. Que aqui também ela foi plantada e nasceu aqui na Igreja Católica. As outras igrejas podem nascer no coração das pessoas? Pode nascer sim, se elas amarem. Se elas amarem. O amor está acima de qualquer coisa. Lembre sempre que Deus é amor. Lembre sempre disso. Que o que nos une é o amor. E o que nos separa é o ódio. É a raiva, é a briga, é o desentendimento. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos deixar esses dois pontos aqui bem estabelecidos no nosso coração. Bem estabelecidos. Você e eu, vamos pôr aí, né? Somos católicos, da igreja que Jesus fundou, recebemos a plenitude da revelação, todos os dons, todos os sacramentos, todos, para que nós consigamos ser salvos. Então nós temos garantia. Os outros têm? Não têm a garantia. Mas também recebem dons de Deus e através desses dons eles poderão ser salvos. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos encerrando hoje então, pedindo à Virgem Maria
que reze por nós, para que nós possamos compreender todas essas coisas e aceitar no nosso coração, sem ficar aí achando ruim, não é? Sem ficar discordando. Ah, mas por que o Luiz Carlos falou isso? Ok, viu? Pode escrever para mim, ligar na rádio, pode fazer sua pergunta. Para quem atender você na rádio, eu quero perguntar para o Luiz Carlos isso, você poderia mandar o meu e-mail para ele, o meu WhatsApp para ele? Vamos mandar sim. Vamos conversar sim. Ok? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.